Um oferecimento Goiás Fazendas, GP Asfalto e Organic Brasil. As tendências de mercado, novas tecnologias, empreendedorismo, clima e tudo que tem foco no que movimenta o campo são pautas no Agro e Prosa. O seu podcast diário que tem como missão deixar você informado sobre o mundo agro. Divino Ronaldo conduz de forma descomplicada e interativa entrevistas com os maiores especialistas deste mercado. Então vem com a gente! Está começando mais um episódio do Agro e Prosa Podcast. O meu convidado de hoje será Guilherme Piaich Lizola, diretor executivo da ITESP. A Fundação Instituto de Terras do Estado de São Paulo está vinculada à Secretaria de Agricultura e Abastecimento e atualmente é o órgão responsável pelo planejamento e execução das políticas agrária e fundiária do Estado de São Paulo. A Fundação ITESP é responsável atualmente por 140 assentamentos, numa área total de mais de 153 mil hectares. A instituição presta ainda assistência técnica a 1.445 famílias quilombolas em 14 municípios nas regiões do Vale do Ribeira, Vale do Paraíba e de Sorocaba, e presta assistência técnica para mais de 7.100 famílias distribuídas em 140 assentamentos que estão presentes em 40 municípios. Somente no Pontal do Paranapanema são 98 assentamentos e 4.913 famílias. O tema da nossa entrevista hoje será a contribuição para o desenvolvimento social e econômico dos assentamentos rurais. Guilherme, é um prazer receber você aqui, seja muito bem-vindo. Eu que agradeço, Divino, a oportunidade, é uma honra estar aqui. Bom, nós vamos falar da Fundação ITESP. Eu gostaria de começar já sabendo de você como é que essa fundação tem contribuído para o desenvolvimento social e econômico desses assentamentos rurais no estado de São Paulo. Divino, a Fundação ITESP é uma fundação maravilhosa, com um quadro técnico preparado, que faz regularização fundiária urbana e rural desde 1994. Quando a gente fala em reforma agrária, existem 3 tipos de reforma agrária. A entrega de títulos, a regularização fundiária, é a melhor forma de reforma agrária. Essas 7.200 famílias que há 30 anos atrás, 25, 40 anos atrás, buscaram a terra, elas queriam ser verdadeiramente donas desse lote. Proprietários verdadeiros. E hoje, documentalmente em cartório, eles não são. Então, foi uma ordem do governador Tarcísio. Nós já temos quase 1.000 matrículas abertas em cartório. Até o final do mandato do governador, nós vamos entregar títulos escriturados e registrados em cartório para 7.200 famílias do estado de São Paulo. Quando a gente fala em título, né, Divino, as pessoas imaginam um pedaço de papel. Mas o título, ele é um sonho, um CEP, uma dignidade, é sucessão familiar, é crédito em banco, é a valorização do imóvel. Hoje, se um assentado quer sair do lote dele, quem avalia somente as benfeitorias do lote é o ITESP. Quando ele receber o título, quem vai avaliar não só as benfeitorias, mas a terra dele, que vale muito, vai ser o próprio assentado. E a gente quer dar essa liberdade para eles. A gente quer dar essa dignidade para eles e nós vamos dar. Porque com o título fica muito mais fácil ele crescer e se desenvolver, Divino. A reforma agrária, do jeito que foi feita, não foi feita da maneira correta. Hoje nós temos um estudo numérico aqui no ITESP, a gente quer mudar a política agrária do estado de São Paulo e fazer a reforma agrária do jeito certo. Porque não é dar só o lote para a pessoa e falar, se vira aí, meu filho. O agro, Divino, você sabe, ou você ganha em escala, e isso os assentados já estão limitados, porque o lote deles é pequeno, correto? Perfeito. Ou você agrega valor na produção, e esse agregar valor precisa de muitas operações envolvidas. A pessoa tem que ter know-how, ela tem que saber trabalhar com a terra, tem que produzir de forma diferenciada, tem que entregar de forma diferenciada, tem que embalar de forma diferenciada, tem que cortar intermediários e vender direto para o consumidor final. Então é muito difícil para que isso aconteça. Aí deram um lote para as pessoas, pegaram pessoas que nunca pegaram com uma enxada na mão,
não ofereceram crédito, não deram treinamento, capacitação, suporte produtivo. Muitos assentamentos não tinham fossas sépticas com biodigestores, não tinham poços artesianos, não tinha moradia. Criaram verdadeiras favelas no campo. E agora nós queremos mudar essa realidade, né? Entregando o título para as pessoas e dando dignidade para elas, ajudando através de crédito. O governo de São Paulo lançou o FEAP, que é um crédito para pequenos produtores, onde nós já conseguimos quase 50 milhões de reais para os assentados do estado de São Paulo. Nós estamos fazendo um convênio com o CDHU para construção de moradias em assentamentos e comunidades quilombolas no estado de São Paulo. Nós estamos fazendo um convênio com a Secretaria de Justiça através do FID, que é o Fundo de Interesses Difusos, para levar fossas sépticas com biodigestor e poços artesianos profundos até os assentamentos. E nós também estamos permitindo agora, de forma inovadora, uma parceria de assentados com agroindústrias, onde a agroindústria vai fazer uma parceria com o assentado, vai plantar aí até 70% do lote dele, vai dar dignidade para essas pessoas, uma receita anual muito boa, e nos outros 30%, ela vai dar suporte produtivo com técnicos, com treinamento, como contrapartida obrigatória para os assentados prosperarem. A gente acredita que é melhor ele ser profissional e eficaz em 30% do que amador em 100% do seu lote. Guilherme, qual é a média de renda mensal desses assentados nos assentamentos rurais aí no estado de São Paulo atualmente? Vou falar receita bruta, em torno de R$ 5.500 por mês. 5 mil e? R$ de receita bruta. Aí você tem que tirar o custo de produção, você tem que contabilizar a mão de obra dele, insumo, né? Não é uma receita líquida. Então, quando você vê uma parceria produtiva de algumas agroindústrias, ô Divino, que vão pagar em cerca de 50 mil reais por ano para esses assentados, sem eles terem custo nenhum, isso é receita líquida. Isso é distribuição de renda, isso é política social na veia. Uma terra que está parada, improdutiva. Muitos assentamentos teve veranico, teve cigarrinha, teve geada. Depois o assentado ele não teve condição de reformar esse pasto, de adubar, de comprar calcário, de comprar adubo. Então ele está lá com o pasto degradado e sem recursos para recuperar essa terra. Então a gente pega um patrimônio que está ali parado e gera distribuição de renda e igualdade social de forma direta. Você falou aí da assistência técnica, e nós sabemos que ela é fundamental em qualquer processo do agronegócio. Quais são os principais serviços de assistência técnica oferecidos pela Fundação ITESP a esses produtores rurais nos assentamentos? Nós ajudamos eles nos manejos de pastagem, produção de boia para inverno, na parte de implementação de genética com veterinários, na parte de auxílio de plantio, análise de solo. A gente faz parcerias público-privadas com universidades para os estagiários nos ajudarem nisso. A gente tenta fazer da melhor maneira possível. Consegue atender com qualidade as 7.200 famílias? Não consegue. Né? O funcionalismo público, Divino, não é só aqui no estado de São Paulo. O nosso quadro hoje está dirimido, muitos estão aposentados. A gente não consegue hoje atender 100% com a eficácia que eu desejava. Mas a gente está fazendo parcerias público-privadas com universidades para tentar dirimir essa falta no meu quadro de funcionários. Nós ajudamos eles a buscarem crédito em banco, ajudamos eles a fazerem projetos, na própria regulamentação da sua documentação, emissão de nota. É um trabalho bem completo. Guilherme, esse programa, ele foi... digamos assim, copiado de um outro programa, ele é um programa único. Como é que surgiu esse programa do ITESP? O ITESP surgiu com Mário Covas. Quando o governador Mário Covas começou a implementar assentamentos no estado de São Paulo, e São Paulo é até modelo nisso, né? Porque nós temos 154 mil hectares de assentamentos estaduais. É muito difícil um estado do Brasil que tem esse volume de terras. Ele criou o ITESP para dar suporte, para auxiliar esses assentados a produzirem, na implementação desses assentamentos. A implementação de um assentamento é complexa, né? Era uma fazenda individualizada que você tem que distribuir em vários lotes,
tem que ver a abertura de ruas, tem o custo de implementação do assentamento, tem o suporte produtivo para as famílias, tem que levar em consideração o potencial econômico da região que cada assentamento está inserido. Então, o governador Mário Covas criou a Fundação ITESP para desenvolver esse trabalho junto aos assentamentos do estado de São Paulo e junto às comunidades quilombolas. Mas ela não estava tendo ao longo dos anos a efetividade que está tendo agora, porque para ter tantos problemas, é porque o trabalho não estava conseguindo ser tão efetivo. Assim, o governo Tarcísio, eu sou suspeito em falar, é um governo de muito resultado, agilidade, fazer as coisas andarem. E eu estou tentando levar essa marca com muita honra. Né? Eu assumi aqui com nenhuma matrícula aberta em cartório de assentados, nós já temos quase 1.090 dias. Né? O processo de regularização fundiária do Estado também, onde nós estamos regularizando as grandes propriedades rurais, que eram em perímetros devolutos, a gente assumiu com nenhuma fazenda publicada no Diário Oficial da União, hoje nós já estamos com 30 propriedades. Nós queremos levar segurança jurídica e título para todos os produtores do Estado de São Paulo. Para o pequeno produtor pro assentado, pela Lei 17.517, pelo médio produtor, pela Lei 11.600, e agora também para os grandes produtores que precisam de segurança jurídica para investir, para buscar recurso, para pôr pivô, para irrigar, para contratar, né, através da Lei 17.557. Então, hoje, nós temos 3 leis aqui no estado de São Paulo que permitem fazer uma regularização fundiária completa no estado. Isso vai gerar investimento, isso vai gerar atração de agroindústria, isso vai gerar riqueza e prosperidade. As 2 regiões mais pobres aqui do estado, viram, que é o Vale do Ribeira e o Pontal do Paranapanema, são as 2 regiões que mais sofrem de insegurança jurídica. Esse programa de regularização fundiária rural e urbana executado por vocês, ele conta com parceria com os municípios? Com certeza. Hoje a gente tem convênios assinados com 120 municípios e quase 75 mil títulos para serem entregues. Eu estou desenvolvendo um PPA agora, né, que é o Plano Plurianual. Eu pedi um acréscimo de orçamento, porque a gente tem muito volume de trabalho represado. E também, como eu tenho um quadro de funcionários reduzido, eu estou buscando um decreto junto à Casa Civil para permitir a contratação de empresas da iniciativa privada de forma séria, onde o ITESP vai dar todo o direcionamento técnico, mas isso é uma forma de agilizar muitos processos e dirimir o meu déficit de funcionários. Quais são os programas de formação e capacitação que vocês oferecem para os produtores rurais e as comunidades quilombolas, em especial? Que são comunidades que, no geral, são muito pobres, não só em São Paulo, mas em todos os estados. Nós temos aqui parcerias. Parceria muito forte com o SEBRAE, que é um órgão fantástico, que nos ajuda muito. São milhares de cursos já realizados. Com a FAESP também, que é uma associação do agronegócio, que é muito parceira do ITESP. Com as universidades públicas aqui, nós temos parceria com a Unesp, com a USP, com a Exalc. Então, a gente são diversos cursos que levam em consideração o potencial econômico de cada região. Então, quando a gente fala em comunidade quilombola, que ali no Vale do Ribeira a gente fala em mel, a gente fala em banana. Quando a gente fala no Pontal, a gente fala em curso para produção de leite, onde é uma bacia leiteira muito forte, o Pontal do Paranapanema. Então, a gente desenvolve o curso conforme a realidade econômica de cada região e onde cada assentamento está localizado, com parcerias. Sem parcerias, isso não seria possível. Sempre tentam questionar muito qualquer trabalho feito por quilombolas, porque a argumentação é de que está se tentando aculturar essas pessoas, né, tirá-las da sua cultura original. Como é que é a aceitação dessas famílias quilombolas para esse trabalho de assistência técnica que vocês oferecem? Hoje, inclusive, eu tive uma reunião com quase 30 associações de comunidades quilombolas. Tinham muitos trabalhos parados também, né? Não criticando o antigo governo, né? Eu não estou aqui para achar culpado, eu quero olhar daqui para frente, mas eles tinham muitas reclamações, dúvidas, questionamentos, muitos processos que estavam assim realmente represados. E hoje, na reunião com essas 30 associações, a gente já traçou um plano de trabalho, reuniões periódicas, metas a serem desenvolvidas. Eles querem sim esse suporte, eles querem ser reconhecidos, eles querem ser titulados, eles querem ajuda para produzir, claro, com uma comunicação respeitosa, clara, de forma muito educada. A gente conseguiu aqui desenvolver hoje uma reunião fantástica, foi a primeira
né? A próxima nós já marcamos a data também, vai ser para o dia ou 16 ou 17 de agosto, e a gente vai dar continuidade nesse trabalho. Essa mesma teoria com os assentados, nós vamos levar também para as comunidades quilombolas. É entregar título, é dar dignidade, é dar CEP, é buscar crédito, é ajudar eles a produzirem, é agregar valor na produção deles. Então, a gente está aqui realmente para somar com todas as comunidades quilombolas do estado de São Paulo, Divino. Eu conheço comunidade quilombola aqui no estado de Goiás em que o turismo ajudou muito essas famílias não viverem apenas dessa agricultura de subsistência. Eu gostaria que você falasse um pouco desse circuito quilombola paulista e como é que ele estimula o turismo agroecológico e cultural nessas comunidades. Com certeza. O secretário de turismo aqui é meu amigo, o deputado Roberto de Lucena, é do meu partido, é meu irmão. Nós já fizemos um seminário de turismo rural no Pontal e também agora ele está reativando de forma muito forte esse turismo em comunidades quilombolas, porque é uma indústria verde que gera milhares de empregos, que traz injeção de capital externo para a economia, e a gente tem um potencial aqui maravilhoso para isso. Né? Eu assumi aqui no ITESP há 90 dias, é muita coisa, mas em breve a gente vai estar desenvolvendo um plano de trabalho conjunto com a Secretaria de Turismo e realmente propondo isso. Essa forma alternativa, que na verdade pode ser prioritária para a geração de emprego e renda, e principalmente no Vale do Ribeira aqui, Divino, onde uma grande porcentagem das áreas são reservas ambientais da Fundação Florestal, são comunidades quilombolas, são montanhas. Então, assim, fica também, geograficamente, eles ficam impossibilitados de desenvolver outras atividades. O turismo realmente é a saída. Guilherme, quais são os principais desafios enfrentados pela Fundação ITESP na mediação de conflitos fundiários e como é que ela atua como mediadora nesses casos? Nós ficamos entre a cruz e a espada. Nós ficamos entre os proprietários e os movimentos sociais. Tratamos todos com muito respeito, dignidade e diálogo. Diálogo é uma marca do governador Tarcísio. Mas também é uma marca do governador Tarcísio que não vai ser tolerado invasão de propriedades no estado de São Paulo. E eu tenho que seguir o direcionamento do meu governador e eu vou seguir. Como eu falei no começo, Divino, nós temos 3 formas de reforma agrária. A primeira é a regularização fundiária, onde você entrega a matrícula e o título, que é fantástica, que nós estamos fazendo. A segunda é através do crédito fundiário, que é uma maneira muito inteligente de fazer reforma agrária. A pessoa financia a compra da terra dela, com 5 anos de carência, com juros de 2% ao ano, ela já pega a matrícula no ato da compra, a matrícula fica como garantia no banco, então ela tem que correr atrás para pagar essa dívida. Tudo que você dá de graça para o ser humano, ele não valoriza. A pessoa também, Divino, já tem que ter um histórico de no mínimo de 5, entre 5 a 10 anos de experiência em propriedades rurais. Então isso faz toda a diferença e nós estamos atuando, fazendo projetos do início ao fim do crédito fundiário aqui no estado de São Paulo. Que se o governo federal parasse para pensar, se ele tivesse 100 milhões de reais, por exemplo, ao invés de ele desapropriar, que é a terceira forma, e para mim a mais cara e a menos eficaz, desapropriar uma fazenda de 500 alqueires, por exemplo, por 200 mil alqueires, dá 100 milhões de reais. Ele vai conseguir pôr nessa fazenda aí, em torno de 500 alqueires, umas 700 famílias, com 100 milhões de reais. Agora, se ele pega esses 100 milhões de reais e coloca isso como um fundo de aval para empréstimos bancários em parceria com bancos, ele consegue favorecer muito mais do que 700 famílias, faz um programa que gera mais oportunidades aos pequenos produtores rurais do Brasil, e todos merecem a oportunidade de ter o seu lote, e ele faz de uma maneira correta, sem desapropriar ninguém, sem tomar terra de ninguém. A propriedade privada está na Constituição, ela é sagrada. Então, eu acredito que a maneira mais inteligente que o governo federal deveria agir é aumentar o volume de crédito investido na reforma agrária para que as pessoas comprem as suas propriedades com carência, com juros subsidiado e com perfil para trabalharem no campo. Guilherme, eu gostaria que você falasse um pouco mais dessa parceria, da receptividade, tanto dos produtores rurais quanto dos empreendedores, para que essa parceria realmente funcione. Olha só, nós temos uma usina, São Martinho, que hoje tem quase 500 lotes. Começou com muito menos. As pessoas
viram que funciona, dá certo. Então, as agroindústrias, elas ficam felizes porque elas precisam realmente de área para plantar e para produzir, e o assentado ele é 100% livre. É feita uma assembleia, quem quiser participa, quem não quiser não participa. Se ele produz em 100% do lote, se ele não quiser, se ele não tiver afim, ninguém pressiona absolutamente em nada o assentado. Agora, se ele quiser uma oportunidade de ter uma parceria com uma agroindústria séria, né, a gente faz um chamamento público, tem uma assembleia, a gente leva os assentados, mostra as propostas, todo mundo assina um requerimento que realmente quer fazer essa parceria, ele vai poder continuar plantando em 30% do seu lote produtos da agricultura familiar e vai ter essa parceria em 70% do seu lote, que vai gerar uma receita que vai dar dignidade para ele. Ele vai poder fazer sua compra de mercado, pagar a parcela do seu carro, pagar a faculdade do seu filho. E o que ele produzir nos outros 30% é praticamente lucro para ele. Isso é uma forma de distribuição de renda. Então, a gente, fora isso, o governo vai arrecadar mais impostos, vai aumentar a produção da região, a agroindústria vai produzir mais, vai gerar mais emprego, ela contrata filhos de assentados para trabalhar. Então, olha só, imagina se um filho dele é contratado pela agroindústria e se ele ainda recebe o valor anual da parceria. O quanto isso não muda a vida drasticamente dessa família assentada. Guilherme, vocês buscaram parceria com o Tribunal Regional Eleitoral para a inclusão eleitoral de comunidades tradicionais, né, dos indígenas, dos quilombolas, dos assentamentos. Por que vocês buscaram essa parceria? Na verdade, a gente entende que nós temos que incluir todos aqueles que queiram participar do processo da eleição, que é um processo democrático e que a gente tem que reverenciar aqui no Brasil. O governador Tarcísio foi eleito pelas urnas, eu também fui candidato, tive 64 mil votos, e eu acredito que a gente tem que trabalhar muito para que todos aqueles que queiram participar tenham acesso a isso. Então, como nós temos acesso a comunidades tradicionais e quilombolas, o Tribunal Regional Eleitoral nos procurou, a gente fez essa parceria, deu muito certo, agora a gente vai intensificar ela, a gente vai melhorar ela, e a gente quer que cada vez mais as pessoas do estado de São Paulo tenham direito de fazer a sua escolha política, que é o futuro dela e dos seus filhos. Eu gostaria de comentar com você uma polêmica, a respeito de uma polêmica envolvendo a ITESP em relação à regulamentação da venda de terras públicas ocupadas por fazendeiros. Como é que a Fundação está respondendo a essas críticas? Na verdade, isso foi uma matéria muito mal elaborada, onde a mídia comunicou que é uma venda de terra pública, e não é nada disso, Divino. O proprietário, o fazendeiro, que está entrando com a regularização, está regularizando uma propriedade que já é dele, que tem origem em cartório registral, algumas famílias há mais de 100 anos, onde ele paga todos os impostos daquela terra, e ele produz lá há muitos anos. A terra já é dele. O que a lei permite é um acordo judicial entre o Estado de São Paulo. O Estado começou a propor ações discriminatórias em terras que o Estado considerou devoluta. De 89 perímetros, o Estado perdeu 33 ações de perímetros que foram considerados privados. Teve que pagar honorário, teve que pagar sucumbência. Hoje, esses fazendeiros que estão entrando com o processo de regularização das suas propriedades já são donos. Então, eles pagam de 10% até 40% do valor da terra nua da fazenda deles para regularizar a sua matrícula, para regularizar a sua documentação, para eles terem segurança jurídica para buscar investimentos. E aí, além do Estado arrecadar esse valor, que a maioria está dando entre 30% a 40%, são milhões de reais por fazenda, que isso vai para a política social, vai para a saúde, vai para a educação, o Estado deixa de pagar as benfeitorias. As benfeitorias chegam até 60% do valor da terra nua. Então, se você somar 30% a 40% que o proprietário está pagando para regularizar, com 60% do valor das benfeitorias, está dando 100% do valor da fazenda. O Estado sai da ação, recebe recursos para investir em política social, gera segurança jurídica e regulariza uma propriedade que já é do fazendeiro. Ah, teve uma falsificação da assinatura de um padre em 1856. Meu amigo, o que uma família que comprou uma fazenda, que pela escritura pública, pela fé pública, ela era 100% liberada na época, tem a ver com isso? Aí depois o Estado entendeu que aquela terra era devoluta,
porque teve um grilo lá pela falsificação da assinatura de um padre e começou a propor essas ações discriminatórias. O que o proprietário tem a ver com isso? Então não é venda de terra de forma alguma, é um acordo judicial, é uma regularização da própria propriedade do fazendeiro, que ele está arrecadando recursos para o Estado investir em políticas sociais, tirando o Estado da ação jurídica, que perdeu várias, economizando muitos custos financeiros do próprio quadro de funcionários do Estado e gerando segurança jurídica e paz no campo. Essa contestação ela foi feita pelo PT e pelo MST, não foi? Feita pelo PT e pelo MST, está no Supremo Tribunal Federal. A Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo já fez a sua defesa, o governador também, e muitas entidades, a ARISP, Associação de Todos os Cartórios Registradores do Estado de São Paulo, estão ingressando com a amicus curiae para defender a lei. Ciesp, Faesp, Sociedade Rural Brasileira, ABCZ, estamos falando com a CNA, porque não existe o que o PT está propondo. Né? O PT, na minha visão, junto com os movimentos sociais, querem continuar fazendo uma reforma agrária ultrapassada, que criou verdadeiras favelas no campo. E eles não querem que essas pessoas tenham liberdade econômica, que essas pessoas tenham prosperidade. Eles querem deixar as pessoas na miséria para que eles tenham o seu curral eleitoral. Você acha que existe alguma possibilidade de contestação desses títulos no futuro? Existe. Tudo depende da decisão da ministra Carmen Lúcia. Dependendo da decisão dela, não vai existir. Que eu acho que vai ser uma decisão ponderada e favorável à lei. Que muitos outros estados do Brasil fizeram de forma gratuita. E o Estado de São Paulo, caindo essa lei no Estado de São Paulo, que eu acho que não vai acontecer, isso abre pretexto para cair em outros estados. E também, volto a dizer, a lei é muito rigorosa, Divino. Ela exige o laudo de função social da propriedade, o laudo da produtividade, exige que toda a parte ambiental esteja perfeita, o CCIR, o proprietário não pode ter ação trabalhista. Muitas propriedades não vão se enquadrar no rigor da lei. Algumas propriedades têm acima de 2.500 hectares, que é o limite constitucional, também elas não serão passíveis de regularização. Então, a lei não exclui o fato de que algumas terras poderão ser destinadas à reforma agrária. Mas quem se enquadra dentro da lei e cumpre todos esses requisitos, é um crime o Estado não permitir que esse proprietário regularize a propriedade dele. Os assentados do Estado de São Paulo estão pagando 5% do valor da terra nua, em torno de R$600 hectare, para adquirir seu título. Os médios proprietários, pela lei 11.600, pagam 10%, e os grandes proprietários estão pagando de 10% até 40%. Então, há proporcionalidade entre as leis. Vamos torcer para que a justiça cumpra o seu dever e que realmente a população, né, que merece ser respeitada, que ela receba o respeito devido. Muito obrigado pela sua atenção, muito obrigado pelo tempo que você agradeço a nós. Obrigado pela abertura, um abraço a todos os ouvintes e contem sempre comigo. Um grande abraço, muito obrigado, viu? Tudo de bom. Tchau, tchau. Hoje eu conversei com o Guilherme Piai Filizola, diretor executivo da ITESP, que é a Fundação Instituto de Terras do Estado de São Paulo. E ele falou a respeito da contribuição para o desenvolvimento social e econômico dos assentados rurais. Trabalho fantástico que eles estão fazendo no estado de São Paulo. E se você gostou dessa nossa prosa, deixe um comentário, se inscreva nesse canal e deixe também o seu like, o seu gostei, para que nós tenhamos muitas outras prosas aqui. Um grande abraço para você e até a nossa próxima prosa. Tchau, tchau.